Pessoal, então vejam, nós vimos então que os escravos eles resistiram de várias formas contra a escravidão. E a gente vai observar então que uma das maiores formas de resistência da escravidão aqui no Brasil foi a formação dos chamados quilombos, ou que nós vamos ver resistência quilombola. Nós vamos observar que, por exemplo, a gente consegue então perceber que muitas pessoas, os negros quando eram forçados, quando eram castigados aqui no Brasil, a gente vai observar que eles decidiram então fugir das fazendas onde eles trabalhavam, dos engenhos de açúcar, e os locais para onde eles fugiam recebia o nome de quilombos. Então a gente vê que o quilombo era o local onde os negros então fugiam das fazendas e iam para esses locais, no meio do mato, que eram chamados de quilombo. Então, quilombo era um local que era formado pelos negros que fugiam dos seus donos. A gente vai observar que no Brasil, as pessoas então, o grupo ou a comunidade que era formada pelos negros fugitivos era chamado de quilombo, de mocambos, e as pessoas que viviam no quilombo, essa comunidade formada pelos negros fugitivos, eles eram chamados de quilombolas, de calhambolas ou então de mocambeiros. A gente vai observar então que o quilombo é uma comunidade formada pelos negros fugitivos, os negros que fugiam porque estavam sofrendo algum tipo de pressão, algum tipo de castigo com seu dono. E a gente vai observar que os quilombos existiram em vários locais aqui do Brasil. Existiram várias comunidades quilombolas, várias comunidades formadas pelos negros fugitivos. Como, por exemplo, nós temos em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia. E o maior, nós vamos ver que estavam concentrados aqui em Pernambuco. A gente vai observar quem é que vivia no Quilombo dos Palmares. Será que essas comunidades formadas pelos negros eram apenas formadas por negros fugitivos? Claro que não. Claro que a maior parte era formada pelos negros escravos, não é? A maior parte era africano. Havia também indígenas ameaçados, fugiam para lá. Soldados que eram desertores, que não apoiavam o governo. Havia também gente perseguida pela justiça. Haviam aventureiros e comerciantes. E a gente vê então que existiam vários povos então que moravam naquele local, que buscavam a liberdade, que buscavam então sair da opressão que os portugueses faziam aqui no Brasil. E a gente vê que esses quilombos, que eram as comunidades dos negros fugitivos, a gente vê que eles eram muito grandes. A gente vai observar que o maior quilombo do Brasil era chamado Quilombo dos Palmares. E esse Quilombo dos Palmares, ele estava localizado hoje onde fica o estado da Paraíba, na chamada Serra da Barriga, e naquela época, essa parte de Alagoas fazia parte de Pernambuco. Depois a gente vê que essa parte ela foi separada, a região de Palmares foi separada de Pernambuco e a gente acabou perdendo aquele território. Porém, na época, a gente vê que o Quilombo dos Palmares fazia parte de Pernambuco. Hoje está localizado no estado da Paraíba, que faz fronteira com Pernambuco. A gente vai observar então que o Quilombo dos Palmares ficava em uma região que tinha muitas palmeiras, por isso que recebeu o nome de Quilombo dos Palmares. A gente vê que eles tinham uma área muito grande, de 27 quilômetros quadrados. O Quilombo dos Palmares, que foi o mais importante localizado aqui na região Nordeste, é aqui em Pernambuco, que hoje faz parte de Alagoas, lá na Serra da Barriga. A gente vê que eles existiram por mais de 65 anos, de 1629 a 1694. A gente vai observar então que esse Quilombo dos Palmares, os negros fugiam das suas fazendas, dos locais onde eles trabalhavam, dos locais onde eles eram perseguidos pela população branca, e eles fugiam para o meio do mato para formar uma comunidade que elas receberam o nome de Quilombo, que é uma comunidade de negros fugitivos, negros que fugiam da opressão e buscavam uma vida melhor. Nesse quilombo, a gente vê que eles viviam principalmente da agricultura.
da plantação do milho, do feijão, da cana-de-açúcar e também da mandioca. Os líderes, por exemplo, do Quilombo dos Palmares, nós tivemos dois líderes que se destacaram. Nós tivemos Gangazuba, que governou de 1656 a 1678. A gente vê que Gangazuba, que o nome então vai significar grande senhor. A gente vê então que ele fez um acordo com o governador de Pernambuco para ter um acordo de paz, para que os escravos que vivessem no Quilombo dos Palmares tivessem liberdade. Porém, a gente vê que ele foi obrigado, esse acordo ele exigia que Gangazumba devolvesse os escravos que tinham chegado mais recente na região de Palmares. A gente vê que muitas pessoas não gostaram disso. Inclusive, o próprio sobrinho de Gangazumba, chamado de Zumbi dos Palmares, formaram várias rebeliões para retirá-lo do poder e depois assassinaram ele. Mas por que as pessoas não concordavam com Gangazumba? Porque eles não queriam que os escravos que tivessem chegado lá por último fossem devolvidos aos portugueses. Então a gente vê que Gangazumba ele vai ser assassinado porque muitas pessoas não concordavam com o acordo de paz que ele tinha feito com o governador de Pernambuco, em devolver os escravos que tinham chegado lá de uma forma mais recente. E a seguir, nós temos aí então o último líder então do Quilombo dos Palmares vai ser então o Zumbi dos Palmares. A gente vê que depois da morte de Gangazumba, morto pelos negros da própria comunidade, porque não concordavam com a ideia dele de um acordo de paz com o governador de Pernambuco, em devolver alguns negros ao governador de Pernambuco, a gente vai observar então que Zumbi dos Palmares, a gente vê que ele vai se destacar bastante. Ele era sobrinho de Gangazumba e a gente vai observar que ele derrotou os portugueses em algumas batalhas. Porém, a gente vai observar que um bandeirante, o líder que mais perseguiu a comunidade do Quilombo dos Palmares, foi um homem chamado de Domingos Jorge Velho. A gente vai observar então que durante muito tempo os portugueses e o governador de Pernambuco organizou então um exército com aproximadamente 6.000 homens armados e ao final de um mês o Quilombo ele foi destruído e sua população ela foi massacrada. Nós vamos ver que Zumbi ele fugiu, mas foi morto 2 meses depois, 2 anos depois, e sua cabeça ela foi exposta em uma praça pública na cidade do Recife. A gente vê que em homenagem à morte de Zumbi dos Palmares, né, no dia 20 de novembro, a gente vê então que vai ser uma data bem importante para a nossa história. Mas por que essa data é importante? Essa data ela é chamada de Dia da Consciência Negra. Por quê? A gente vai ver então, por exemplo, bom, a gente vai observar então que no dia 20 de novembro de 1695, a gente vê que foi o dia da morte de Zumbi dos Palmares, o grande líder e a grande representação de força e principalmente por as pessoas lembrarem da resistência do povo negro para avançar na luta por uma sociedade livre de toda forma de opressão. A gente vê então que o dia 20 de novembro foi um dia criado em homenagem ao líder do Quilombo dos Palmares, Zumbi dos Palmares. E esse é um dia de grande representação para a população negra, pois significou a luta pela sua liberdade.